Olá, querido e querida, graça e paz para o seu coração, tudo bem com você, querido? Eu quero, nesta oportunidade, louvar a Deus pela sua vida, a você, meu amado e minha amada, que tem nos acompanhado nos nossos trabalhos, indo lá, ouvindo, sendo abençoado, clicando, dando like, que o Senhor te abençoe e recompense abundantemente. E hoje eu quero compartilhar com você algo que está na primeira carta de João, no capítulo 5, e versículo de número 14, que está escrito assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Sabe, querido e queridas, são tantos os nossos pedidos em oração que às vezes nos esquecemos de pedir alguma coisa, não é verdade? Nós pedimos por provisão financeira, nós pedimos, irmãos, pelo matrimônio, nós oramos pelos filhos, nós oramos por relacionamentos, nós oramos, irmãos, por portas abertas de emprego, oramos, pedimos e pedimos ao Senhor tantas as coisas, portas abertas, e nós pedimos. As orações nós pedimos e pedimos a Deus, o desejo do nosso coração geralmente é estar pedindo ao Senhor alguma coisa. Pedimos por saúde, nós oramos pela família, oramos pelos nossos filhos, como já vos disse. Nós pedimos e Deus geralmente nos responde de três maneiras. É interessante, ou Deus nos responde com um sim, ou Deus nos responde com um não, ou Deus nos responde com um espere. Ainda não chegou a hora, não é agora o momento, espere um pouco. Deus sempre tem para nós uma dessas três respostas: sim, não e espere um pouco. Mas segundo o apóstolo João, no capítulo 5 da sua primeira carta e no versículo 14, existe uma oração que Deus nunca nos nega e nunca nos manda esperar. É a oração que se alinha com o coração dele. Aleluia! Logo nós aprendemos, meu amado e minha amada, que a chave para a oração respondida não é a quantidade das nossas gritarias, não é a qualidade das palavras que possamos verbalizar, não, absolutamente não. A oração que é respondida por Deus, para mim e para você, aleluia, a chave para respostas das nossas orações está em que na nossa oração, no nosso pedido, esteja alinhado com o coração dele. Logo nós aprendemos, diante da palavra de Deus que acabamos de ler, para a glória do nome de Jesus, nós entendemos, meu querido e minha querida, amado e amada irmã, em Cristo Jesus, a nossa oração, louvado seja o nome de Jesus, não é uma ferramenta. A nossa oração não é um instrumento, irmãos, para manipular Deus. Não é uma oração, a nossa oração não é uma ferramenta para convencermos Deus fazer a nossa vontade aqui na terra. Absolutamente não. A nossa oração, a oração que eu e você elevamos ao trono da glória de Deus, é uma ferramenta para alinhar o nosso coração para que Deus faça a sua vontade segundo a vontade dele para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, Deus não é manipulável. A nossa oração não pode ser uma ferramenta, um instrumento de tentarmos manipular Deus ou convencer Deus contrário à sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Às vezes, as nossas orações não são respondidas porque estamos pedindo aquilo que alimenta o nosso ego. Estamos orando e pedindo a Deus aquilo que alimenta a nossa estrutura de orgulho, e Deus não nos responderá. Porque eu lhes direi, o apóstolo Tiago, escrevendo na sua carta, no capítulo 4, versículo 3, ele escreve, está escrito assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para gastardes com os vossos próprios deleites. Logo nós aprendemos aqui que Deus não nos dará bênção para gastarmos com o inimigo dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa oração precisa estar alinhada com a vontade e o coração do grande eu sou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus não permite e não nos dará bênção para nós gastarmos com o inimigo dele, porque ele nos ama demais para permitir isso na minha e na sua vida. Então, meu querido e querida irmã em Cristo Jesus,
Se você deseja ter as respostas, se você deseja viver as respostas das suas orações dia após dia, pare de apresentar a Deus, pare de apresentar ao Eterno a sua lista de desejos e comece hoje a perguntar ao Senhor o seguinte, a fazer a Deus a seguinte pergunta: louvado seja o nome do Senhor. Senhor, o que tu queres fazer nesta situação? Quando a sua oração se torna um eco da vontade de Deus, os céus inteiros se movem para responder. Grave esta palavra no seu coração. Aleluia. Que a tua oração, que o teu pedido, que o teu rogo aos céus alinhe-se segundo a vontade de Deus para com a tua vida, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouvirá. Que o Senhor te abençoe abundantemente, a ti e a tua casa, e que as tuas orações sejam respondidas segundo a vontade do grande eu sou. Deus te abençoe em nome de Jesus.